Sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha, Redentor meu. Podeis sentar. Na mensagem de hoje, nós iremos refletir sobre a vida pobre de um homem muito rico e também a vida rica de um homem muito pobre. Mas antes, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Queremos rogar a Ti que a ministre aos nossos corações e que muitas lições sejam gravadas na nossa vida. Fala-nos hoje, Pai, de uma maneira bastante pessoal. Unja meus lábios para que eles falem palavras eternas para vidas igualmente eternas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vida pobre de um homem rico e vida rica de um homem pobre. Esse é o nosso assunto. Conta-se que alguém visitou um dia um hospício, um asilo assim de dementes, e notou uma mulher muito atarefada trabalhando numa máquina de costura. E ela colocava com muita atenção aquele pano por baixo da agulha. O visitante até imaginou que se tratava de uma pessoa normal, mas quando se aproximou-se mais, ele percebeu que, não obstante toda aquela atividade da mulher, nenhum trabalho estava sendo feito, porque não havia linha na agulha. Faltava à máquina um elemento essencial. Coisa parecida acontece com muita gente. Olhando para certas pessoas, ficamos com a impressão que suas realizações são extraordinárias. Algumas conseguem um lugar de proeminência na sociedade. Parece aparentemente uma vida marcada por sucessivas vitórias, conquistas, mas como lhes falta um Deus na vida, tudo aquilo que faz é algo assim sem valor, torna-se inútil, algo inócuo, efêmero, fugaz. Isso porque uma existência sem a inclusão de Deus na vida, ela se torna inconsistente, irrelevante, sem frutos. A vida toda é gasta enfatizando questões secundárias, relativas, periféricas. Nós cristãos temos aprendido isso. Nenhum projeto nosso poderá ser considerado bom se não for iniciado, continuado e ultimado em Deus. Quando os homens buscam primeiramente a Deus nas suas conquistas e aspirações,
tudo torna-se mais fácil. É verdade esse paradoxo. Há homens que viveram sem Deus a vida e que foram bem-sucedidos, humanamente falando, venceram algumas dificuldades, reuniram riquezas. Por outro lado, há outros que viveram com Deus e tiveram que lutar muito, sofrer muito, dando a impressão de uma vida derrotada, fracassada. Talvez a sua experiência pessoal tenha sido a mesma. Tudo foi muito difícil, turbulento, com muitos solavancos. Nada caiu assim do céu sem um esforço pessoal nosso. Tudo foi resultado de muita luta, perseverança, muito trabalho, muita doação, muita partilha, muita comunhão com Ele. E a gente pergunta, como entender isso, esse paradoxo? Nós vamos deixar que a Bíblia, a palavra de Deus, fale ao nosso coração hoje sobre esse assunto. Inicialmente, desejo falar sobre a vida pobre de um homem muito rico. Depois, uma vida rica de um homem pobre. Comecemos pela primeira, a vida pobre de um homem rico. A propósito disso, e para ilustrar essa realidade, Jesus contou essa parábola que vocês acabaram de ouvir, narrada ali em Lucas, o evangelista, no capítulo 12. Diz Jesus assim: certo homem, muito rico, obteve uma safra excepcional. Foi tão grande a colheita que obrigou esse homem a substituir os celeiros antigos por outros maiores. E depois de tudo armazenado, os celeiros abarrotados de grãos, de comida, esse homem teve uma conversa consigo próprio. Ele disse para si: minha alma, tens muitos bens em depósito, para muitos anos, descansa, bebe, regala-te. Esse regala-te, no original, pode significar viagem. Viaje bastante, conheça o mundo, curta bem a vida. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tens preparado, para quem será? E Jesus conclui essa parábola dizendo: assim é todo homem que ajunta para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é todo homem que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O homem rico dessa parábola é o exemplo típico de pobreza espiritual. E, infelizmente, pobreza espiritual é uma das doenças mais frequentes nos nossos dias. Isso mesmo. Pobreza espiritual está mais alastrada do que essa pobreza caracterizada pela ausência dos bens materiais.
O pobre, espiritualmente, parece que ao invés de coração tem um vácuo no peito. Não sabe por que está aqui nesse mundo. Não sabe por que vive. Aliás, só vive de quimeras, de fantasias. E sua existência sempre termina em desastre. Um dia, um reverendo falando sobre esses assuntos, contou a história de uma moça que lhe dissera que o coração dela era uma guerra civil. E foi despedir-se da plateia, veio uma outra moça, cumprimentou. O senhor se referiu à moça que lhe dissera que o coração dela era uma guerra civil. Isso é café pequeno. O meu é uma guerra mundial. Não tem gente assim. Parece que é um vulcão em erupção o tempo todo, né? Parece que nunca houve tanta gente desarrumada por dentro como nesta geração. Esse tipo de pobreza não se vê à primeira vista. Mas quando convivemos com uma pessoa portadora desse mal, quando se penetra no seu interior, quando se chega a conhecê-la bem, a gente logo percebe que essa pessoa não sabe por que está nesse mundo. O sentido de vida está assim fora de foco, opaco, embaçado, anuviado. Olhando para o seu interior, encontra-se ali o nada, um vazio que faz barulho na vida. E, no geral, uma pessoa assim vive atemorizada. E quem está com medo está sempre com receio de perder alguma coisa. O medroso não depende daquilo que é, mas depende daquilo que possui. Não tem alegria no seu ser, mas sim nas suas propriedades. O medo é o anti-amor, é o gemido do homem que ainda não encontrou o caminho da liberdade, do amor, da partilha. Pobreza espiritual é uma doença que está mais disseminada aqui nesse mundo. Dias atrás eu recebi um telefonema no início da noite de um homem com uma voz assim trêmula, cansada, sofrida. Foi logo me pedindo desculpa pelo telefonema. Me dizia que precisava naquele momento de uma palavra amiga, de ânimo, de perdão, de força, de encorajamento. Ele revelou que estava vivendo um dia dramático na sua vida, muito grave. Ele havia feito recentemente um dos nossos cursilhos, declarou-se alcoólatra, e durante o cursilho o aproveitamento não foi o esperado, porque ele passou 3 dias em abstinência. Isso lhe trouxe inquietação, uma irritação profunda naquele fim de semana. Foi nesse estado que ele fez o seu cursilho, mas mesmo assim, veja o poder da palavra de Deus, que a Bíblia diz que ela não volta vazia.
Mesmo assim, ele disse que saiu daqueles chalés de aldeia no domingo profundamente abençoado. Até então, ele tem assistido uma das nossas igrejas lá em Candeias, onde mora. Mas um dia antes daquele telefonema a mim, ele teve uma recaída na bebida. Eu tenho notado que um escorregão é uma experiência terrível para um alcoólatra. Parece que a obsessão da mente e do corpo por bebida volta com uma fúria selvagem de uma tempestade repentina de verão. E quando fica sóbrio, a sua alma fica devastada. Foi nesse estado de alma que ele me ligou. Foi logo dizendo: parece que eu tenho duas opções: capitular novamente diante da culpa, do medo, da depressão, ou correr para os braços do Pai Celestial. Foi isso que o senhor bispo me ensinou naqueles dias. Por isso eu lhe telefonei: me ajude, bispo. Não encontro alegria em viver. Diga-me uma palavra, porque hoje é um dia decisivo da minha vida. Eu senti o seu sofrimento, ouvi tudo com muita paciência, com muita compaixão, e no final eu disse: eu tenho algo a propor. Eu quero orar por você. Eu vou pedir um milagre no seu coração. Só o fato de você ligar a mim revela a sua fé, que pode ser ainda vulnerável, mas você tomou a iniciativa. Eu reivindiquei naquele momento aquelas palavras de Cristo: aquele que vier a mim, eu jamais lançarei fora. E aquele homem estava vindo. Pedi que ele fechasse os olhos. Eu vou pedir um milagre na sua vida agora. Antes de orar, eu disse: hoje o coração de Deus é uma ferida aberta de amor por você. No geral, Deus sofre muito por causa do nosso distanciamento dele, da nossa fraqueza, do nosso afastamento, distanciamento. Ele lamenta, o nosso Deus, o fato de não nos aproximarmos mais dele. Ele anseia por isso. E orei: coloca a tua graça na vida desse homem, Senhor. Coloco esse homem na tua presença. Toque nele, cure ele. Faça isso, Senhor, agora, é a minha súplica. Ele está no limite das suas forças. E continuei orando. Nessa altura, eu já ouvia o seu soluço, e ele me interrompe e disse: este bom Pai Celestial está ouvindo a tua oração, bispo. E ele disse isso num tom assim, muito triunfante. E ele me confidenciou: durante a oração, senti algo, como que um toque
do Pai no meu coração. Isso me fez desistir de pular desse prédio como eu havia planejado. Cristo me deu uma nova chance. Só Jesus é capaz de fazer um milagre como este. Só Jesus satisfaz o coração da gente. Ele pode, Ele tem poder, Ele pode e Ele quer fazer. Quando alguém permite que Jesus seja a pessoa mais importante da sua vida, sabe o que acontece? A pessoa descobre que ele, Jesus, era a única coisa que estava faltando na vida dele. Só Jesus completa. Ele é especialista em virar o jogo da nossa vida. E diante desse quadro, só existe uma resposta: Jesus Cristo. Quantas vidas aqui no mundo precisando desse encontro real com Cristo? A minha experiência tem sido esta. Nunca encontrei alguém que tivesse buscado a Jesus com profunda sinceridade no coração que não o encontrasse. E o Senhor nos diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quantas vidas vivem tristes, desajustadas, frustradas, sem brilho, sem esperança, sem sentido, sem amor, sem certezas fundamentais, vidas sombrias, enfadonhas, aflitas, magoadas, carregadas, atormentadas, necessitando desesperadamente de um encontro com Jesus. E Jesus decidiu que seria a sua igreja a portadora dessa mensagem ao coração das pessoas. Aliás, o que está me ocorrendo isso aqui agora: eleja alguém nesse 2016. Alguém que você vai trabalhar, vai orar, para que esse alguém, pode ser o mais complicado que haja nesse mundo, você vai fazer todo o empenho, a começar amando, não fazendo juízo dele, ganhando, conquistando o direito de ser ouvido. Ganhe essa pessoa para Cristo. Põe isso no coração. Jesus pode, Ele quer fazer, mas quer que a gente seja instrumento dele nesse mundo. Mas voltemos ao personagem da nossa parábola. Ele era rico, de uma vida muito pobre. E Jesus conclui: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Por onde se vê que o homem pode ser um arquimilionário e ao mesmo tempo ser um indigente. E nessa mesma parábola, nesse mesmo capítulo, Jesus diz: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E é verdade. Quem tem, por exemplo, 10 casas, não se pode dizer que que essa pessoa tem 10 vezes mais chances de ser feliz.
Há pessoas felizes e ricas interiormente, vivendo nos barracos das favelas. E há miseráveis que habitam em palácios. E a Bíblia diz, é a bênção do Senhor que enriquece. Alguém já disse que não há o homem mais pobre do que aquele que só tem dinheiro. Então, assim, a riqueza desse lavrador era só material. Riqueza espiritual não tinha nenhuma. Entretanto, quando ele morreu de mãos vazias, ainda que de barriga cheia. E surge então uma pergunta: a vida de pobre pode ser rica? Pode. Qualquer pessoa que não disponha de bens senão o suficiente para uma vida modesta, pode ter uma riqueza incalculável de vida interior. Há um tipo de riqueza que não se mede, não se mensura, não pesa. Esta é a verdadeira riqueza. Como disse Jesus, a vida de alguém não consiste na abundância dos bens que possui. E a vida do apóstolo Paulo ilustra muito bem esse ponto. Paulo, antes de se converter, se não era rico, era remediado. Mas ele deixou tudo por amor a Cristo. Olha o que ele disse escrevendo a sua carta aos Filipenses. Olha o que ele disse. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Então, nós já podemos aqui, à luz desse texto, afirmar em que consiste a riqueza de uma vida pobre. Cristo, nosso Senhor. Esse foi o tesouro pelo qual Paulo trocou tudo o que tinha antes e considerou tudo esterco. Cristo é essa pérola de grande valor. Jesus contou uma outra parábola dizendo isso, que um homem negociante de pérolas, tendo achado uma de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Esse negociante despojou-se de tudo, entregou tudo. Jesus aprecia assim, corações assim, uma entrega incondicional do coração a Ele. Eu tenho sempre em mente aquelas palavras daquela paraplégica Marise Barros, que vinha mais no passado na nossa igreja compartilhar a sua vida cristã entre nós. E numa dessas ocasiões, ela afirmou: Deus aceita a metade de um homem, referindo-se, no caso dela, que vivia numa cadeira de rodas. Deus aceita a metade de uma pessoa, mas não aceita uma pessoa pela metade. Ele nos quer inteirinho. A lei invariável que eu quero proclamar nesse sermão é isto: uma vida sem Deus é sempre um fracasso.
E uma vida com Deus é assim, é sempre uma vitória. E é isso mesmo. Uma vida com Cristo é uma vitória constante, não obstante as aparentes derrotas nossas. Mas uma vida sem Cristo é uma derrota constante, não obstante as nossas aparentes vitórias. Se nós pensarmos em certos personagens bíblicos que sofreram muito, como Jó, como João Batista, como Jesus, como Paulo, nós vamos verificar que eles não foram derrotados, eles venceram, porque o que importa é a nossa vitória final. Na vida há uma vitória e uma derrota, e só existe um meio de vencê-lo: Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa vida tem que ser apreciada e julgada à luz da eternidade. Por exemplo, numa visão simplesmente humana, a morte pode significar uma tragédia, mas aos olhos de Deus, a morte dos seus filhos significa a sua coroação, a sua vitória final. Há um salmo na Bíblia, o 116, que diz: preciosa é aos olhos de Deus a morte dos seus amigos. Por isso é que nós precisamos saber em que consiste na vida o verdadeiro sucesso. Ser bem-sucedido não é ter conseguido riquezas, não é ter deixado no final uma casa para cada filho, não é ter conseguido ciência, diploma, conquistas, fama, status, prestígio numa sociedade. Sucesso não é atravessar a vida sem sofrimento. Não é ter trabalhado a vida toda e sentir o cansaço e ter a sensação de uma missão cumprida. Porque pode-se trabalhar por um motivo justo nessa vida, mas também pode-se trabalhar por um motivo miserável nessa existência. Ter sucesso é a gente terminar a nossa jornada tendo a aprovação de Deus. É deixar esse mundo tendo conquistado a coroa da vida. Nos dias finais do apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta a um filho espiritual dele, Timóteo, e ele disse, bem no finalzinho da vida: Timóteo, o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Em outro momento ele diz: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final. E Jesus pergunta: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que vale uma vida de sucesso material, mas fracassado na área moral e espiritual? Que vale a grandeza terrena se essa duração da vida é tão passageira? Você que é mais moço, você vai um dia concordar com o que eu vou dizer. Passa tudo rápido. Lá pelas tantas você conclui que envelheceu.
que vale a vitória de um momento ante a derrota de uma eternidade inteira. Cristo é a força da alma da gente, o segredo de uma vida vitoriosa, é a garantia de uma eternidade radiante. Um homem sem Deus é uma máquina de costura sem linha. Por maior que seja a sua atividade, por mais intenso seja o seu trabalho, nada produz de eterno. Olha para trás e vê nada de substância. Há um incidente no Velho Testamento que confirma o que eu acabo de dizer. Sansão foi um homem fortíssimo. Muitas foram as suas vitórias sobre os inimigos dele. Certo dia, Sansão entregou-se ao mundanismo, esqueceu Deus, mostrou-se infiel para com Deus. E nessa ocasião, Sansão foi avisado de que os seus inimigos estavam se aproximando dele para uma guerra. E ele, cheio de empáfia, porque o pecado cega, não é? Diz: eu vou me sair bem, como das vezes anteriores. Quando ele disse isso, o versículo seguinte, sabe qual é? Porém, Sansão não sabia que Deus tinha tirado a sua mão sobre a sua vida. E a derrota que ele sofreu foi fulminante. Pobre Sansão, confiou em si próprio, sem primeiro confiar a Deus. Eu tenho feito uma oração constante. Não retire, Senhor, a sua mão sobre a minha vida. É o que eu mais almejo. Portanto, queridos, vamos incluir sempre Deus nos planos da vida da gente. Não deixemos que Ele se ausente do nosso coração. Devemos amá-lo profundamente, abrigá-lo em nossa alma. Ele quer fazer morada em nós. Ele mesmo disse: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, na mais invejável intimidade. Cristo está aí, ao alcance de todos. É uma riqueza que não é loteria, que não é uma questão de sorte grande. É uma riqueza disponível. É só querer possuí-la. Sem ela, qualquer rico é pobre. Com ela, qualquer pobre é rico. O que me inspirou o sermão de hoje foi um vídeo que eu vi e escutei no WhatsApp de Dona Márcia. Ela gosta mais desse WhatsApp do que eu. Nesse videozinho, um jovem cristão muito simpático chamado David. Esse moço compreendeu tudo da vida. Eu senti uma vontade imensa de conhecê-lo e abraçá-lo. E eu resolvi trazer esse vídeo para vocês ouvirem. Vocês vão conhecer agora
Ouça com atenção o que esse moço diz de uma maneira bem graciosa. Oi, gente, aqui é o Dave e eu parei o carro aqui para gravar esse vídeo para vocês. Eu estava vindo de um almoço com amigos e me lembrei de uma história que aconteceu alguns dias atrás comigo. Eu fui visitar um amigo meu e um apartamento muito chique. Quando eu cheguei no apartamento, além de ser chique, tinha uma piscina no apartamento. Eu achei aquilo fantástico e falei para o meu amigo: rapaz, que coisa mais extraordinária, que chique, uma piscina no apartamento. E ele começou a rir e disse: olha, Dave, já fazem 2 anos que eu não sei o que é entrar nessa piscina. E eu não me acreditei e falei: rapaz, se fosse eu ia morar aqui dentro. E a gente riu daquilo tudo, passou alguns minutos, ele foi até a sacada, eu junto com ele. Ele me disse: Dave, tudo aquilo que a gente sonha, depois que a gente tem, perde a graça. E eu percebi que isso é verdade. Não importa o valor daquilo que você sonha, quando você ter, pode ter certeza, vai perder a graça. E não importa se é barato, se é caro, se é uma Ferrari ou se é um celular simples, como esse que eu estou gravando agora. Eu me lembro quando eu comprei ele, eu fiquei emocionado. Eu falei: gente, eu consegui esse celular, mas agora perdeu a graça. E tudo que perde a graça, perde o valor. Os sonhos para 2016 não podem estar atrelados a coisas que irão perder a graça, porque tudo que perde a graça é falta de contentamento. E só tem um sonho que gera contentamento e que traz aquilo que realmente nós precisamos. E este sonho é ser completo. Para ser completo, só existe um encaixe perfeito para o nosso coração, uma verdadeira alegria, e que se chama Jesus. Por o ano de 2016, não sonhe com os melhores carros, não sonhe com as melhores casas ou com aquilo que vai perder a graça. Sonhe com Jesus. Que o seu ano de 2016 seja repleto da presença de Deus, porque Ele não perde a graça. Pelo contrário, Ele é o autor da graça. Deus abençoe vocês. Eu gostaria de orar. Se você quiser ser de Jesus mais e mais, ou entregar o seu coração a Ele, enquanto cantamos um hino, venha orar aqui comigo à frente, nessa parte. Essa parte aqui, a novíssima, poderá ser também usada nos corredores. Vamos louvar. Cante esse hino comigo. Jesus, o castigo por
Feche os olhos. Faça dessas palavras a sua própria palavra, em silêncio. Senhor, entrego o meu coração a Ti. Tenho falhado, Senhor, falhado em pensamentos, palavras e ações. Creio que Tu morreste por mim, carregando os meus pecados em Teu próprio corpo. Agradeço-Te por Teu grande amor revelado naquela cruz. Agora eu abro a porta do meu coração. Entra, Senhor Jesus. Entra como meu Salvador, a fim de me purificar. Entre como o meu Senhor e Mestre, a fim de tomar o controle da minha vida. E eu servirei a Ti em comunhão com outros irmãos, à medida em que Tu fores me concedendo forças no decorrer de toda a minha vida. Em Teu nome oramos. Dê um abraço naquele que está do lado, à frente.